gente, nós visitando as casas espíritas e hoje nós estamos na sede da Aliança Municipal Espírita. A Aliança é uma entidade de organização, de orientação, de ajuda nos movimentos espíritas. A Aliança Municipal Espírita de Uberlândia, hoje, um trabalho muito importante, falando de assistência social e espiritual. O encontro dos trabalhadores da área de assistência na casa espírita. O tema: assistência material, assistência espiritual. Vamos acompanhar para nós aprendermos muito e poder colocar em prática no dia a dia. Com vários dirigentes de casas espíritas presentes, frequentadores e trabalhadores. Vamos acompanhar então a nossa presidente Neuza, fazendo a abertura desse trabalho maravilhoso. Meus irmãos, nós fizemos ano passado, no começo deste ano, o encontro de dirigentes e trabalhadores espíritas. Nesse encontro a gente lançou, continuamos a conversa sobre assistência e promoção social espírita. Lembram quando este assunto chegava até a casa espírita como apenas assistência fraterna? E é assistência ainda fraterna. Só que nós somos filiados ao órgão federativo nacional, que é a FEB. Então a gente tem mudado a nomenclatura de acordo com a FEB. A FEB, ela pensa, ela discute, reúne os estados que nos representam também. E de acordo com essas discussões, esses planejamentos, eles colocam algumas ideias, trazem para as regiões e a gente vai vinculando a esses órgãos estaduais e federativos. E a gente está sempre trabalhando junto. Então, quando ela mudou a nomenclatura, assistência e promoção social espírita, ficou APS. Nós adotamos aqui também. Nós conversamos isso no começo do ano com os dirigentes. Adotamos porque a gente tem esse vínculo no trabalho. E a partir daí nós começamos a pensar que não é só o nome que muda também o entendimento. Quando a gente coloca assistência e promoção social espírita, aí o peso vai ficando um pouco maior para nós. Porque se antes a gente assistia, mas não era preocupado com a promoção, agora a gente preocupa com a promoção. Mas quando a gente pensa na promoção, a gente tem que pensar em outras coisas que vão aderir ao nosso trabalho para que a gente promova. Então a gente não está falando mais só do material, a gente também está muito preocupado com a questão espiritual. E é por isso que a gente vai colocando essa primeira perguntinha aqui para vocês. Olha, a instituição espírita realiza trabalhos de assistência. Isso é verdade? É sem dúvida, não é? Mas será que ela está promovendo? Todos nós sabemos que nós realizamos de uma maneira ou de outra. Quando nós distribuímos o pãozinho, quando nós distribuímos a sopa, quando nós distribuímos o agasalho, o enxovalzinho. Mas, analisando isso completamente, a gente vê se isso está ligado à promoção. Às vezes só dou para desencarnar de consciência, mas sim o currículo que a gente vem trazendo de casa espírita, que nós herdamos, que é só a promoção assistencial, não importa se aquele assistido está precisando ou não. Porque nós temos um histórico de casa espírita, que quando a gente faz um encontro como esse hoje, para um esclarecimento de promoção, a gente vê que os novos que estão surgindo não aparecem, para o esclarecimento. Então nós herdamos dos antepassados esse modelo de instituição, pegando a sopa, por exemplo, que é a assistência principal que todos conhecem na casa espírita, que a gente até ouve falar assim: não, enquanto aqueles lá ficam estudando, nós ficamos trabalhando, vocês estudam, nós trabalhamos. Então a gente pega assim, houve um momento que era necessária essa assistência, porque enchia a fome, aquela fome daquele necessitado que vivia ao redor da casa espírita. Mas com a mudança da realidade, essa sopa também foi perdendo a sua funcionalidade, essa promoção. Só que, como nós não voltamos para o novo da casa espírita, que é a promoção, nós ainda
continuamos apegados ao modelo antigo da assistência material e só aquela sem a promoção do assistido. Porque muitas das vezes a nossa assistência, o nosso trabalho, termina com o término do trabalho da casa espírita que é dito. Depois você não sabe quem é o indivíduo, não sabe onde o elemento mora, não sabe o que passa. Nós não fizemos como o Samaritano, que, além de aproximar, promoveu. Né? Então, às vezes, eu vejo, essa é a minha visão, que nós ainda estamos no modelo antigo de ir lá e sermos bonzinhos e doar o material. A 2. A instituição espírita que está desejosa de fazer alguma mudança no trabalho de assistência, que realiza há anos, por onde começaria? Como realiza há anos? Falando que o colega comentou ali, quer dizer, assistir uma família, que dessa família já tem filhos com outros filhos e continua ajudando essa mesma família, será que não teria que ter assim, uma programação de falar, olha, nós vamos te ajudar por um ano. Se em um ano você não conseguir essa ajuda, a gente vê o que consegue fazer para te ajudar com menos coisa e com mais assistência de trabalho para a família. Né? Não só de levar, mas de promover realmente alguma coisa que eles possam fazer. Né? Porque é um ano, é 2, é 3, é 5, é 10, eu fico assim me perguntando, a gente está certo isso? Como assim? Porque a gente, às vezes, a gente da casa espírita espera que a pessoa fale, ó, agora não precisa mais, porque meu marido estava desempregado, agora começou a trabalhar, o meu filho estava doente, agora melhorou. A gente espera isso das pessoas, né? Mas na maioria das vezes não acontece. Como não acontece deles não falarem nada, a gente continua ajudando. E aí? Como assim? Né? O meu questionamento é esse, até quando? Não teria que ter uma data, um limite, alguma coisa? Né? Não sei, meu modo de pensar é que tem alguma coisa que não está batendo. Meu nome é André, eu sou trabalhador de Santo Agostinho e lá a gente já tem há 2 anos discutindo esses critérios de quando continuar assistindo e quando interromper a assistência. E há 4 anos atrás a gente definiu um protocolo, vamos dizer assim, de trabalho. A gente foi buscar entender também o que é a tal da promoção humana. Porque envolve reforço escolar, envolve orientação sobre higienização, né? Envolve encaminhamento médico, envolve encaminhamento para os profissionalizantes. Não são todas as famílias que querem. E a gente chegou num entendimento que era preciso ter exceções. Então tem casa que tem uma estrutura familiar que eu não tenho como ter uma expectativa de que o indivíduo vá, né, desenvolver uma estima 6 meses, 12 meses, ao ponto de buscar trabalho. É uma estrutura familiar que você já tem mais jovens do que os velhos, né, que tem mais potencial a ser desenvolvido. Então, quando a gente começa um trabalho de assistência, a gente define um objetivo para cada família de acordo com a característica daquela família. Isso tem nos ajudado com um alívio muito grande, porque dói muito quando você precisa cortar. E às vezes precisa cortar, porque você está atrapalhando e acha que está ajudando. Então isso nos ajudou. Então tem uma família lá que é 3 usuários de droga, mais a mulher cadeirante e um senhorzinho. O que eu posso levar para esse senhorzinho palavra? E não vai ser por 6 meses, vai ser por 12, por 18, por 24, daí que for. Agora, tem uma família que tem condição de mudar. Se você estabelecer o objetivo de curto, médio prazo, se mudar, aí isso já está complicado, assim, amigo. Então, obrigado até aqui. E nós vamos buscar uma outra família que quer caminhar. Agora, a busca constante é onde, quais são os critérios e quando usar. Até porque a gente também sabe, como espíritas, que quem vem nos situação difícil também não dá prova para conduzir. Não adianta querer acelerar na velocidade que a gente gostaria que eles andassem. Meus irmãos, vamos para a última pergunta. Olha aqui, essa nós vamos passar um pouquinho mais rápido. O que está faltando para que o trabalho de assistência tenha uma característica mais espiritual? Que eu percebi aqui, todos
falaram partindo do material e uns ficaram no material. Mas a casa espírita não trabalha só com o material. Ela precisa principalmente atender a questão espiritual. Essa realização do trabalho da assistência tem uma característica espiritual. Eu acredito que está faltando mesmo da parte dos trabalhadores ter fé e esperança naquele trabalho que está sendo realizado. Porque quando a gente tem essa questão, se ela promove, né, quer dizer que eu estou querendo pegar um assistido hoje, que ele está numa situação precária, né, onde não tem nem condição de viver direito, e após tantos meses que eu assisti ele, eu quero que ele esteja numa condição material melhor. Né? Então, eu acho que a gente tem que analisar isso daí. Porque muitas das vezes eu trabalho ao sábado, e eu trabalho desde criança até senhores de idade. Acho que é toda essa faixa etária. Né? E a maior dificuldade que eu tenho é de primeiro colocar na cabeça dos trabalhadores com evangelização infantil, que não é fácil, de que o trabalho deles ali é de uma extrema importância que eles ainda não mencionaram isso, sabe? Porque assim, a gente tem que entender que eu lido com uma criança 2, 3 horas no sábado e isso vai totalmente inverso ao que é a realidade dela durante a semana. São 6 dias na semana de 24 horas. Eu levo uma criança para o curso de assistência espírita, lá eu vou ensinar as obras de Cristo, vou ensinar a ter educação, higienização, respeito pelo próximo. Mas quando ela volta para o lar dela, não é isso que ela aprende. Ela aprende que ela tem um pai que maltrata a mãe, ela tem uma mãe que insulta os filhos, palavreando de baixo escalão durante todo o tempo. Então, o que eu procuro sempre passar para os evangelizadores é isso. Olha, se todo o trabalho que a gente está fazendo, nesse exato momento a gente ainda não teve um resultado como a gente queria ter, a gente tem que entender que durante toda a vida espiritual e durante todo o universo, que é um tempo imensurável que a gente tem, aquilo que eu estou ensinando hoje, amanhã, se não for essa reencarnação, na próxima, ela vai ter sim guardado aquilo na memória dela e uma hora ela vai despertar. Eu tenho que ter essa esperança e essa fé. Porque se naquele momento ela ainda não reconheceu, ela ainda está viciada, ela prefere receber as coisas ali de mão beijada, isso aqui para ela é mais fácil. Né? Mas um dia ela vai despertar e vai recordar. Porque a gente já teve vários testemunhos de pessoas que hoje elas são frequentaram na sua infância algum centro espírita, tomou sombra, aplicou, evangelizou e hoje são evangélicos, são católicos. Mas quando a gente encontra na rua, você olha, eu lembro daquele trabalho que vocês faziam, eu tenho um carinho muito grande por aquilo. Hoje eu tive que seguir uma outra religião por causa da esposa que eu casei, por causa da minha mãe, não sei o quê. Mas eles reconhecem o nosso trabalho. Então você sabe que aquilo ficou gravado na consciência da pessoa. Sabe? Então eu acho assim, o que falta mesmo, eu não sei, eu acho que a questão da gente ter certeza no trabalho que a gente está fazendo, muita fé, muita esperança no futuro. Porque o futuro da lei de Deus está muito à frente ainda daquele resultado que eu quero hoje. Mas vamos pensando nisso daqui na hora que a gente for organizar o grupo. Olá, amigos. Quero mais uma vez pedir para que você que nos acompanha, para que você possa ser um doador da Clínica Jesus Nazaré. A Clínica Jesus Nazaré é uma entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Você pode fazer uma visita, levar suas doações e marcar também a sua visita pelo telefone 3235-3129, 3235-8010. Essa entidade que atende pessoas da terceira idade, pessoas com transtornos mentais, precisa de todos nós. Vamos colaborar. Te aguardamos. Queria mais desabafar do que
dos problemas que tem nas casas espíritas. E pelo pouco que a gente conversou aqui, no geral, o problema é o mesmo, né? Então, falta de inovação e tudo mais. Aí eu peguei uma frase da apostila que foi dada pra gente, vou ler aqui rapidinho, que ela está no final, mas acho que deveria começar por ela. Os centros espíritas devem reunir, selecionar e capacitar continuamente o trabalhador do serviço de assistência e promoção social espírita. E ele fala em toda a apostila, a parte que a gente estava estudando, dessa capacitação, que não dá para ficar lá quando a casa surgiu, né? Então, a gente não está para evoluir, não está para progredir, então a gente não tem que ficar presa a essas, como que eu vou falar, esse costume, né? Por exemplo, a casa foi fundada em 1900, ela vai bolinha. E é desse jeito porque o presidente ou o vice-presidente quer. Não, eu acho que é igual falou aqui, ó. Deve reunir, selecionar e capacitar sempre. E ele sempre reforçou isso. É continuamente, né? Então as coisas mudam. A gente não está para progredir, evoluir. Então nossos trabalhos, as nossas atividades também. E a gente entrou num acordo, né? Que no caso de uma casa pensar de um jeito, uma casa pensar de outro jeito, primeiramente pautar nas bases doutrinárias, depois recorrer à ANE, né? Porque a gente precisa ter uma diretriz. Se cada um for fazer do jeito que pensa, eu acho que a gente não vai chegar num objetivo principal. E não tem dúvida, né? O Evangelho de Jesus está aí para todo mundo, as bases doutrinárias estão para todo mundo. A gente já tem uma bagagem até boa, né? Não vamos falar que a gente não tem essa bagagem. E está estudando e inovando sempre. É isso que a gente... Um pouco que a gente leu, a gente foi compreendendo um pouco, a gente chegou numa conclusão, até na parte de... que tem uma parte no finalzinho, fala sobre a capacitação daqueles trabalhadores. Isso é algo que acho que tem que ficar muito claro, que às vezes a gente vê que vai pessoas, as próprias casas às vezes designam algumas pessoas para fazer aquele trabalho e elas ficam simplesmente levando o alimento que recebeu a doação. E acaba que eu acredito que a gente tem que ir com o coração fazer essas coisas. E um ponto que eu acho importante, que até por eu ser novo, e é um pouco, a nossa irmã comentou, às vezes o fechamento das casas com a juventude. Porque, às vezes, como que a gente vai mudar algo que um menino ainda, que aí quase falar de bigode. Tanta coisa nessa, viu? Mas aquele ponto que às vezes eu chego e falo assim, ó, eu acho que poderia ter um contato mais próximo com as pessoas, ter essa integração do assistencial e espiritual, não tem só essa coisa de material que só entregar. E como que você fala isso para alguém que leva pão e sopa há 20 anos, sempre da mesma forma? Eu acho que esse estudo acaba que a gente tendo um contato mais próximo com o Evangelho, tendo a compreensão do Evangelho, vai abrindo um pouco a cabeça para a gente aceitar a opinião do próximo. Porque quem a gente é melhor do que o próximo? A gente é só uma opinião para dentre tantas que tem. Mas às vezes, se nossa opinião não funcionar, que a gente dê o exemplo, porque o exemplo funciona. O nosso grupo, nós nos atemos aqui, depois da leitura, ao ponto 2.5, conclusões do primeiro encontro das áreas de AEP e ápice. Aqui fala assim, o 2.5, desconhecimento da maioria dos coordenadores consultados da legislação em vigência que regulamenta as práticas da assistência social no Brasil, deixando assim os centros espíritas de cumprir as exigências estabelecidas e responder perante a lei. Então, o que a gente falou sobre isso aqui? O desconhecimento da lei,
leva a maioria das casas, ou grandes casas, ou muitas casas espíritas, a exercer funções, a criar cursos, criar oficinas, criar áreas que não é da competência espírita, que não é da competência da evangelização, não é da competência da moralização do ser espiritual. Mas que, uma vez optando por essas criações, por não conhecer que isso é serviço do Estado, acaba-se por infringir uma área que não é da competência cristã ou da competência espírita, que é a de formação do homem, enquanto que a casa volta para a formação do ser espiritual, do ser espírita, que é o que é o eterno. Então, conhecendo essas leis, nós não vamos arcar ou não vamos entrar numa área que é de competência ou do Estado ou da Prefeitura, que são os cursos, que são as oficinas, que só fazem a promoção social. Então, para que a gente não seja pego a contramão, é melhor, antes de formarmos ou de implantarmos nas nossas casas cursos ou alguma outra área que não seja de competência da Casa Espírita, mas do Estado. Então, analisemos as leis antes de optarmos por certas ações. E uma coisa que a gente reparou e que a gente identificou como importante seria essa abordagem de promoção integral do ser. Porque ele fala que hoje, basicamente, a predominância é da assistência material. E ele fala dessa transição que os centros vão ter que passar, que é começar a abordar as pessoas de uma maneira mais integral e não só na parte assistencialista de material. E para isso acontecer, a capacitação, entendendo a doutrina e a finalidade do Espiritismo, e ao mesmo tempo tendo a noção que um trabalho menor de qualidade às vezes é mais produtivo do que um trabalho grande, mas que não esteja de acordo com essa visão de assistência, de uma abordagem integral do ser, entendeu? Eu acredito assim que a gente também tem que reforçar a ideia de que primeiro a gente vive no plano material. Então não é possível separar o materialismo na qual a gente convive com o plano espiritual. Se a gente for cair nesse conceito de que questões voltadas para o plano material tem que ser determinados setores da sociedade e voltado para o plano espiritual ser outros setores, nós espíritas, eu acredito que a gente já está indo um pouquinho contra a ideia do espiritismo, né? Porque assim, nós sabemos que nós temos intervenção do plano espiritual no plano material da mesma forma que tem do plano material no plano espiritual. Então, quando um assistido chega na casa espírita, é onde que reforça bastante essa questão aqui, da gente ser capacitado para analisar a necessidade daquele assistido. Muitas das vezes, a gente querer fazer o bem demais em determinado assistido, às vezes a gente está oferecendo até aquilo que ele não precisa. Já aconteceu muitas vezes da casa espírita, a gente terminar uma reunião, eu tenho 12 famílias, então eu separei 12 cestas para entregar para essas 12 famílias. Chegou no final, uma família virou e falou assim: olha, eu não preciso. O que eu precisava, eu já consegui aqui durante a manhã todinha que eu fiquei aqui. Então isso me provou que não houve essa análise justamente, né, nessa questão. Será que realmente a pessoa está precisando daquela questão material? Na maioria das vezes eles estão chegando lá pedindo essa assistência espiritual e a gente ainda não tem esse discernimento. A gente não tem essa capacidade de analisar. Então, se a gente não tem essa capacidade de analisar a necessidade da pessoa, será que a gente tem a capacidade de analisar que ainda é suficiente ou não aquela assistência que eu estou dando para ela? Pode ser que aquela fome que ele está tendo agora, se eu não saciar a fome dele, ele não vai querer saber de ouvir Jesus Cristo, nem aqui, nem nunca. Ele está com fome, ele está com necessidade. Então, na maioria das vezes, é interessante, como uma colega nossa falou aqui, que eu acho que o principal da gente, numa casa espírita, é ensinar o verdadeiro sentido da vida para o assistido. Na maioria das vezes, a gente não está fazendo isso. A gente está falando que o espírito intervém na gente,
A gente está falando que a gente precisa, riqueza e pobreza, né, não tem diferença, a diferença é o que você faz com ela. Mas a gente tem esperança e fé naquilo que a gente está falando. Então essa questão da capacitação, ela é muito séria. A gente tem que aprender e agarrar isso com muitas forças. Porque igual foi falado, a questão de escola e creche não é da capacidade do espiritismo. Por que não? Eu tenho 2 filhas, minhas 2 filhas estudam uma obra hoje de competência do Paulo de Tarso, tá? Lá elas estudam matemática, português, idiomas, astrologia, meditação e a orar. Elas chegam na minha casa e oram a oração que eu não ensinei para elas. Foi a escola que ensinou. Agora, se eu for começar a separar essa questão de quem é obrigação de quem, de nada vai adiantar a gente ficar lá martelando Câmara de vereador, porque o que tem um monte lá de vereador é gente materialista que está pouco se lixando do plano espiritual. Então, se eu não começar a ter um centro educacional que realmente ensina princípios morais desde cedo para as nossas crianças, simplesmente eles vão virar adulto viciado espiritualmente igual a gente é, querer tudo de mão beijada. Então essa questão, eu acho que a gente tem que procurar aprimorar, estudar mais e ver o resultado daquilo que a gente quer. Porque muitas vezes a gente está falando assim, mas a pessoa ali, ela está tão ali viciada, só quer receber, só quer receber, só quer receber. Realmente, ela só quer receber porque o tempo dela está assim. Agora a gente não pode esquecer que se eu sou espírita hoje, eu posso ter sido um espírito viciado no meu passado, que recebi. E nessa vida eu abracei a causa de ajudar o próximo, de servir o próximo, de fazer por ele tudo aquilo que eu não fiz numa outra vida. Então essa questão a gente tem que aprender, e aqui fala justamente da capacitação, receber um assistido, entender o que ele precisa. Porque só a partir do momento que eu entender o que ele precisa, aí a gente vai começar a traçar metas, objetivos, né, o que eu quero alcançar. Foi até interessante que o nosso colega falou ali, né, que tem essa análise lá no trabalho da Casa Espírita deles. Eu não faço. Achei interessante e vou procurar estudar até mais isso, porque a gente é viciado nesse caso. Tá? Acredito que seja isso.